Olá, eu me chamo Wesley Paterno e hoje vamos falar sobre o caso do verbo abrir. Não há um sinal para o verbo abrir, nós temos o significado de abrir. Só que o verbo abrir, o que acontece? O objeto ao qual está sendo aberto, se faz esse objeto e se faz o modo como que se abre esse objeto. Então a gente tem que sempre pensar que alguém está abrindo algo. Esse alguém vai ser uma pessoa, vai ser eu, vai ser você, vai ser ele. Daí a gente tem esse objeto. Alguém está abrindo um pote. Vamos imaginar um pote de conserva. Então eu faço o sinal do pote de conserva. Eu estou segurando o pote. Eu tenho a tampa dele. Como que se abre a tampa? E tiro a tampa. Uma janela. Um dos sinais para a janela é esse. Agora a janela a gente pode abrir assim. A janela pode ser aberta assim. A janela pode ser aberta assim. A janela pode ser aberta assim. Então a gente tem que imaginar no contexto ao qual a gente está falando que a gente está abrindo a janela. Tem um sinal genérico, eu posso fazer janela, abrir. Eu vou imaginar aquele tipo de janela a qual se abre assim. É um sinal genérico para quando a gente não tem no contexto o tipo da janela. Agora abrir uma geladeira. Eu tenho que dar no contexto o sinal de geladeira, frio que abre. Uma porta de geladeira assim. Se for uma geladeira tipo freezer horizontal, eu tenho frio, que eu estou abrindo. Então, esses tipos de sinais é dependente da pessoa com quem eu estou conversando já ter visto esse tipo de abrir. Se tu encontra uma pessoa isolada do mundo que nunca viu uma geladeira, mesmo o ouvinte, uma pessoa que nunca viu uma geladeira, vai falar de geladeira, a pessoa às vezes não tem esse conceito construído. A mesma coisa, se um surdo nunca viu uma geladeira, tu vai fazer o sinal de frio e abrir, ele não vai entender. Ou um pote, abriu assim e abrir. Ou ver uma janela, janela assim. Se a pessoa nunca viu esse tipo de janela, pode ser que tu faça assim e ela não entenda que existe esse tipo de janela. Casos extremos, né? Mas existem alguns sinais alguns tipos de abrir que às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de conhecer. Então daí às vezes a gente tem que mostrar para a pessoa. Mesmo o ouvinte, se eu vou falar que abriu tal coisa, a pessoa abriu, mas ela não vai construir o conhecimento, o conceito do tipo de abrir daquele objeto. Outras formas de abrir. A gente vai abrir um carro. Um carro, como que a gente abre o carro? A gente está segurando a porta e abre. Ou abrir o porta-mala, o carro atrás, eu vou abrir um porta-mala. Então, para cada sinal que você precisar fazer para construir o significado de abrir, imagine qual é o objeto que está sendo aberto e a forma desse abrir. A forma desse abrir, embora a gente utilize configurações de mão, direitinho, seguindo as regras da língua brasileira de sinais, ele é algo que está quase no limite do gestual. Então não é difícil você imaginar o sinal. Eu imagino, tal objeto, uma caixa. Como que é o sinal de abrir caixa? Nunca me explicaram. Mas aquela caixa, eu tenho uma caixa, eu vou pegar a tampa e abrir. Então você imaginando como é abrir, vai para lá. Abrir os botões de uma camisa. E assim por diante. Tá certo? Bom estudo!